Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui no Centro Espírita Semeador para mais um Evangelho. E para darmos abertura ao nosso trabalho desta noite, vamos nesse instante fechar os nossos olhos, acerenar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos ao alto e pedirmos a proteção para o nosso estudo. Que os bons espíritos estejam a nos intuir e a nos ajudar nessa explanação de forma clara, objetiva, e que a mensagem possa chegar aos corações de forma clara, de forma a tocar a cada um, de forma a envolver a todos nos ensinamentos de Jesus. Agradecemos por estar nesta casa, que nos dá a oportunidade do labor, que nos dá a oportunidade de estarmos aqui, irmãos, reunidos em nome de Jesus, no amparo de nosso Pai e na assistência da espiritualidade. Pedimos a proteção, hoje e sempre, a cada dia, a cada ação nossa, a cada movimento, a cada intuição, para que possamos fazer desse estudo a nossa prática. Esteja conosco, Mestre amado Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 12 e estamos encerrando o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. E nessa finalização, nós temos as instruções dos Espíritos. E a primeira instrução, ele vem nos falar sobre a vingança. E a vingança, o seu significado, segundo o dicionário, é ação de se vingar, de causar dano físico, moral ou prejuízo a alguém para reparar uma ofensa, um dano ou uma afronta causada por essa pessoa. Então, a vingança, esse sentimento de vingança, nós desenvolvemos em nós devido a nos permitir ofender, a nos permitir sermos ofendidos. Então, nós só desenvolvemos o sentimento de vingança se nós nos ofendermos. E o Espírito, ele vem falar, nos dando a instrução. É por isso que a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens, que a ela se entregam, e dos espíritos que ainda as aspiram. Então, esse sentimento de vingança, ele é um sentimento que nós desenvolvemos, nós tomamos consciência desse sentimento e ainda damos força a ele, devido a essa ofensa que nós recebemos. E acreditamos, né, que esse sentimento, ele não faz com que nós possamos nos elevar em pensamentos bons, em energias salutares, em vibrações, e não estaremos no caminho de Jesus. Muitos de nós já escutamos a seguinte frase: a vingança é um prato que se come frio. Se nós formos analisar essa frase, ela é muito triste, porque quando nós pensamos que a vingança, né, ela é um prato que se come frio, a vingança, ela estimula o planejamento, ela estimula a arquitetação de todas as ideias para se vingar daquela pessoa. E nós temos consciência de planejar essa vingança porque nós ficamos ofendidos. E por que nós ficamos ofendidos?
Cadê a nossa prática nos ensinamentos de Jesus? Jesus não nos deu nenhum exemplo de que ele ficou ofendido, pelo contrário, ele praticou somente o amor, a caridade, a fraternidade. E os Espíritos nos avançam mais um pouquinho nas instruções. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o qual a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Entretanto, na maioria das vezes, assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Meus irmãos, o sentimento de vingança, ele faz com que os nossos corações fiquem densos, fiquem pesados. Nós temos uma frase: a boca fala do que o coração está cheio. Será que nós temos 5 minutos do nosso dia de 24 horas para uma análise e uma reflexão do que estamos abastecendo os nossos corações? Do que estamos falando? Qual é o nosso comportamento no nosso dia a dia, as nossas ações? É refletirmos sobre nós mesmos, é nos conhecermos. E outra instrução que o Livro dos Espíritos vem nos falar é sobre o ódio. E ele começa assim: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Esforçai-vos, sobretudo, por amar os que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. Para nós amarmos os nossos amigos, aquelas pessoas que nos tratam bem, que são gentis, que são agradáveis, que nos recebem bem, é muito fácil. Agora, amarmos aquele que nos ofenderam, aquelas pessoas que não gostam da gente, aquelas pessoas que possamos falar que são nossas inimigas. Não é fácil, meus irmãos, mas é possível. É possível a partir do momento que colocamos os ensinamentos de Jesus à nossa frente. É possível a partir do momento que abrimos os nossos corações. É possível a partir do momento que não há julgamento. É possível a partir do momento que entendemos que todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, e estamos aqui com o mesmo objetivo, com o objetivo de nos melhorarmos, com o objetivo do progresso. E continuando com a instrução dos Espíritos, ele vem falar: o sacrifício que vos obrigar a amar os que vos ultrajem e perseguem é penoso, mas é precisamente esse sacrifício que vos torna superiores a eles. É colocarmos, meus irmãos, os ensinamentos de Jesus em prática. É imaginarmos a cada situação que vivermos. Se está difícil, vamos parar um pouquinho, vamos tomar uma respiração, vamos elevar o nosso pensamento, elevar a nossa fronte e imaginarmos: se Jesus estivesse aqui, nessa mesma situação que eu estou, o que ele faria? E num minuto de reflexão, imaginarmos essa figura de Jesus, tomarmos o seu exemplo para a nossa prática. E uma outra instrução que os Espíritos nos trazem é sobre o duelo.
E segundo a definição de duelo, o dicionário, ele vem nos trazer: duelo é combate entre duas pessoas armadas, segundo um código ou regras estabelecidas, travado diante de testemunhas, com armas previamente escolhidas, normalmente em defesa da honra de um dos participantes. Toda forma de luta, disputa, querela, enfrentamento físico ou intelectual se caracteriza como um duelo. E nós temos aqui uma instrução de Santo Agostinho, de 1862. Amai-vos uns aos outros. A um golpe deferido pelo ódio respondereis com um sorriso, e ao ultraje com o perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covardes. Erguei bem alto a fronte e mostrai que também ela não temeria cingir-se de espinhos a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de um assassínio autorizado por falsos ares de bom, os falsos ares de honra, que entretanto não passa de orgulho e amor próprio. Ao vos criar, terá Deus vos concedido o direito de vida e de morte uns sobre os outros? Não. Somente a natureza ele conferiu esse direito, para se reformar e se reconstruir. Quanto a vós, não permite sequer que disponhais de vós mesmos. Então, meus irmãos, o duelo, ele é um ato que lá atrás, a vingança, que foi esse sentimento criado, que foi alimentado pelo ódio, e se dá o desfecho do duelo. E nós sabemos, né, esse trecho do Evangelho: amai os vossos inimigos. O duelo, ele não é a melhor forma de nós, cristãos, de nos comportarmos. E mais uma instrução que veio de um espírito protetor em 1861. Ele nos instrui: ó estúpidos, amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade que o Cristo ensinou e exemplificou. Só então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que ainda governam os homens e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal estejam nos corações dos homens. E um espírito, Francisco Xavier, que ele foi um missionário no Oriente, ele evangelizou o sudeste da Ásia, a Índia, Malásia e Japão. E ele vem também nos dar uma instrução. Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não gostarias que vos fizessem. Então, desaparecerão todas as causas de dissensões e com elas a dos duelos, das guerras, que são os duelos de povo a povo. E Santo Agostinho nos fala ainda um pouquinho mais na instrução. O duelista não tem como desculpa o arrebatamento da paixão, porque entre o insulto e a reparação ele sempre dispõe de tempo para refletir. Age, portanto, friamente, com desígnio premeditado. Tudo é calculado e estudado para matar com mais segurança o adversário.
É certo que também expõe a vida, e é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, que nele então só vê um ato de coragem e de desprezo à própria vida. Mas haverá coragem por parte daquele que está seguro de si? Meus irmãos, não há coragem. A coragem é um sentimento que nós temos que desenvolver diante de todas as ofensas. Essa coragem é fortalecida na fé, no amor, nos ensinamentos de Jesus que deixou para nós. E nós temos uma nota dos Espíritos. Os duelos vão se tornando cada vez mais raros, e se de vez em quando ainda se vêem alguns exemplos dolorosos, o número deles não se pode comparar com os dos que ocorriam antigamente. Nós, quando pensamos em duelos, nós podemos ir lá nos tempos das barbáries. Mas, se a gente parar um pouquinho e hoje verificarmos o que nós estamos vivendo, nós temos muitos duelos. Duelos físicos, duelos intelectuais, duelos que ferem o nosso irmão. Às vezes por falta de acionarmos um pouquinho o nosso amor, acionarmos um pouquinho os ensinamentos de Jesus, de nos colocarmos no lugar do nosso irmão. Às vezes travamos duelos que depois nós podemos nos arrepender. Então, para que não ocorra o arrependimento, não vamos nos ofender, vamos entender que todos nós somos irmãos e de mãos dadas, caminhando no mesmo caminho. Só que cada um, devido ao seu livre-arbítrio, devido às suas escolhas, está num ponto deste caminho. É respeitar, é compreender o nosso irmão, é entender desse processo que estamos vivendo, é entender que estamos nessa existência com um único objetivo, o objetivo de aprimoramento, do objetivo de nos melhorarmos, no objetivo do progresso. E mais uma nota que fala: outro sinal da modificação dos costumes é que outrora os combates singulares se davam em plena rua, diante da turba que se afastava, para deixar livre o campo aos combatentes, ao passo que estes hoje se ocultam. Presentemente, a morte de um homem é um acontecimento que causa emoção, ao passo que em tempos passados ninguém dava atenção a isso. O Espiritismo apagará esses últimos vestígios de barbárie, incutindo nos homens o espírito da caridade, da fraternidade, que é de colocarmos os ensinamentos de Jesus em prática. É como eu disse, vamos pensar que Jesus está aqui ao meu lado, segurando na minha mão. O que ele faria? E nos colocarmos a essa disposição. Às vezes, meus irmãos, não vamos conseguir colocar na prática exatamente o que Jesus faria, mas só de nós nos colocarmos nessa posição e de tentarmos fazer o que Jesus fazia, já é um passo, já é um avanço. Nós já mudamos toda essa nossa mentalidade. E devagarinho, nós vamos, um dia, fazer como Jesus faria. Então, meus irmãos, estamos encerrando mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: amai os vossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Nós já paramos para pensar? O nosso inimigo, ele pode estar aqui ao nosso lado. Ele pode ter sido o nosso inimigo em outra existência e hoje é um amigo.
Para que vamos nos preocupar com os nossos inimigos? Não somos irmãos? Não estamos aqui com o mesmo objetivo? Então vamos auxiliar, vamos estender as nossas mãos, vamos caminhar junto para ajudar esse planeta a passar do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. É devido à minha ação, juntando com a ação do meu próximo, que nós vamos conseguir ter esse progresso do planeta. Então, meus irmãos, vamos lembrar sempre de nos melhorarmos, de nos alimentarmos nesse amor, nessa fé, nessa grandiosidade dos ensinamentos de Jesus, que é dessa forma que nós vamos alimentar os nossos corações com sentimentos bons, com sentimentos elevados. E nós temos que lembrar de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Lembrando dessas 3 perguntinhas, nós vamos acalmar nossos corações, serenar as nossas ações e lembrarmos que estamos aqui com um objetivo maior, com um objetivo que nós nos comprometemos antes de encarnarmos aqui. Então, meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos e agradecer por estarmos aqui, por essa oportunidade de progresso. E que nesse instante possamos pedir a proteção de Deus para que nos dê força nessa caminhada, hoje e sempre. E vamos agora, meus irmãos, fazer o nosso encerramento do nosso estudo, fechando os nossos olhos. Os nossos corações estão serenos, estão alimentados, estão revigorados com essa energia salutar que Jesus está envolvendo a cada um de nós, com as bênçãos, com o fortalecimento de nossa fé, com o fortalecimento do nosso amor. Nós elevamos o nosso pensamento em gratidão, Mestre, em gratidão de estarmos aqui, de mãos dadas contigo, na certeza que está nos auxiliar nos nossos passos, nas nossas atitudes, nas nossas ações. E pedimos essa proteção que continue, que iremos, Mestre, fazer jus à tua companhia. Vamos nesse instante alimentar esta luz que nos envolve com muito amor, com muita paz, com muita segurança e com a fé fortalecida a cada amanhecer e com o objetivo de a cada dia sermos melhores, com o objetivo de nos superarmos a cada dia. Agradecemos, Mestre amado Jesus, por essa casa que nos dá essa oportunidade. Agradecemos a toda a direção, a todos os trabalhadores e a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos irmãos que estão a nos ouvir. Que possamos receber nesse instante a luz do Mestre amado Jesus, a envolver e a fortalecer o nosso coração. Que nesse instante possamos agradecer numa respiração profunda e pedir permissão para o encerramento do nosso estudo. Amado Mestre Jesus, esteja conosco hoje e sempre, que assim seja.